Olá, queridos estudantes. Vamos falar sobre árvore filogenética, cladograma, conteúdo de biologia, terceiro ano do ensino médio. Vamos tentar entender as relações de parentesco que existe entre as espécies do planeta. Um dos pontos principais da árvore filogenética é ela representar em forma de desenho ou diagrama a relação evolutiva que existe entre as espécies no planeta. Porque todos os seres vivos eles têm alguma semelhança, ou aparente, né, ou física ou genética. Isso reforça a teoria da evolução, de que todos os seres originaram de um único ancestral em comum mais antigo. Então essa é a intenção da árvore filogenética, é entender essa relação de parentesco. Temos algumas maneiras de mostrar essas árvores filogenéticas. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical ou pode ser na diagonal. As três estão representando a mesma relação de parentesco, só de uma maneira diferente. Nas pontas temos as espécies e na base temos um ancestral em comum, mais antigo, entre essas espécies. No cladograma ou árvore filogenética, que é a mesma coisa, na base nós temos um ancestral mais comum. Nesses pontos aqui é conhecido como ponto de ramificação ou nó, que é o ponto onde as espécies apresentaram uma diferença, surgindo duas espécies novas. Elas até um momento elas eram a mesma espécie, mas foram tendo diferença genética tão grande entre elas que ali fez surgir duas espécies novas. Nas pontas são as espécies de interesse, aqui está mostrando a espécie A, B, C, D e E, né? E na base é o ancestral mais comum. Quanto mais atrás é mais antigo, quanto mais na ponta e mais à direita é mais recente, mais novo. Outro ponto importante principal aí do cladograma é você perceber a relação de parentesco que existe, ou filogenética, entre esses seres. Porque se você analisar, as espécies A e B são muito mais próximas geneticamente do que as espécies B e C. Por quê? Porque a espécie A e B tem um ancestral em comum, que daqui surgiram a espécie A e B. Já a espécie C, ela tem um ancestral em comum com a espécie C e D. Mas a espécie C e D e A e B tem um ancestral em comum aqui. Então, esses pontos mostram que essas espécies elas se diferenciaram, surgiram espécies novas. Mas aqui é nítido ver que a espécie A e B são muito mais próximas do que a espécie B e C. Mas elas têm um ancestral em comum aqui. Mas se for analisar geneticamente ou esteticamente, você vai perceber que a espécie A e B são muito mais próximas do que a espécie C e D. É isso que ajuda a perceber em um cladograma, para poder estudar a evolução das espécies ao longo da história de vida no planeta. Os cladogramas, não importa você girar, se você mudar a posição. Você pode perceber que aqui, ó, esse cladograma com esse tem alguma diferença gráfica, mas está mostrando a mesma relação de parentesco. O Y com Z são bem próximos, são diferentes de W para Z. Então, todos aqui, esses cladogramas aqui, esses exemplos, são todos iguais em relação ao parentesco. Graficamente são diferentes, mas está representando o mesmo significado, que é a relação de parentesco entre eles, tá? Tem uma outra representação chamada de politomia em uma árvore filogenética, que é quando você não tem informação suficiente para determinar a ordem que surgiu a diferença entre a espécie P, Q e R. Você sabe que são espécies diferentes, mas você não sabe qual é a sequência que surgiu, quem veio antes, quem veio depois. Então coloca-se tudo junto até descobrir quem surgiu primeiro. Então, quando você não tem informação suficiente, você deixa todos juntos, isso se chama politomia. Até você descobrir qual é a diferença, você consegue separar por período ou por características que apresentaram essas diferenças. Aqui mostra um cladograma na diagonal, que é mais comum você ver dessa maneira, mas é o mesmo significado. Nas pontas estão as espécies de interesse, mais embaixo tem um ancestral mais antigo, mais comum, e tem os pontos que deram as diferenças das espécies. Esse ponto aqui surgiu uma diferença, que surgiu a espécie E e surgiram as outras espécies D, C, B e A. Então, quanto mais embaixo é mais antigo,
quanto mais acima e à direita é mais novo, mais recente. Um exemplo de elaboração de um cladograma de uma árvore filogenética está mostrando aqui que as espécies B, C, D e E, essas espécies aqui, menos a A, elas possuem cauda felpuda, uma cauda mais peluda. Pode perceber que a espécie A tem uma cauda simples, então ela foi separada. Já essas espécies aqui estão juntas em relação à cauda felpuda. Em algum momento, essa espécie ela apresentou uma diferença do tamanho da orelha. A orelha ficou maior, então já separou a espécie B. Ela já não tem uma orelha grande. Já a espécie C, D e E tem orelhas grandes. Mas em algum momento aqui na história evolutiva, essa espécie ela apresentou bigodes. E aí esse bigode fez separar a espécie D e E da espécie C. Então assim vai se montando uma árvore filogenética de acordo com as características que as espécies apresentam. Na espécie humana, há uma grande confusão que algumas pessoas têm, dizendo que o homem veio do macaco. Isso é uma das maiores mentiras na biologia. O homem não veio do macaco. O homem, assim como chimpanzé, gorila, orangotango, gibão, símios, todos esses seres são primatas, querem dizer que eles têm um parentesco genético entre eles, e até parentesco estético, você consegue perceber, mas que vieram todos de um ancestral mais antigo em comum, que era um mamífero e comia insetos. Isso há 50 milhões de anos atrás, é muito tempo atrás. Só que esse ser foi apresentando diferença genética entre eles, que essa diferença foram surgindo espécies novas, até chegarmos a toda essa diversidade que temos nos primatas hoje. Então, não é que um homem veio de um primata, quer dizer que um homem ele tem um ancestral em comum com todos esses primatas que nós conhecemos hoje. Mas repare que o homem está próximo do chimpanzé aqui. Quer dizer que o homem tem um parentesco genético com o chimpanzé muito grande. Chega a passar até de 90% esse parentesco genético que nós temos com o chimpanzé. Que já não é tão próximo com o gorila. Nós temos uma porcentagem de similaridade com o gorila, mas não é tanto como o do chimpanzé. O orangotango também. Nós temos um parentesco, mas não é tão próximo como o do gorila. E nem tanto como o do chimpanzé. Então essa árvore aqui, filogenética, esse cladograma, mostra qual é a relação de parentesco, de proximidade evolutiva que o ser humano tem com esses seres. São espécies diferentes, um não veio do outro, mas todos vieram de um ancestral comum muito antigo. Mas, com o estudo da biologia, como ela vai se evoluindo, vai se modernizando, surgiu a biotecnologia, ou a biologia molecular, que estuda o material genético das espécies. Então, se aprofundou muito, né, o estudo da relação de parentesco com as espécies. Com isso, você conseguiu relacionar ou aprofundar ainda mais para ver qual é o grau de parentesco entre as espécies. Por isso que surgiu os 3 domínios, que antes era só os 5 reinos, né? Das plantas, do fungo, protozoário, bactérias e os animais, desculpa. Mas com o estudo da biotecnologia, da biologia molecular, percebeu que tinha um grupo que estava dentro das bactérias que ele tinha uma diferença genética, que é os arqueias. Eles têm uma diferença genética muito grande das bactérias, então eles não podiam ficar no mesmo grupo. Então foi necessário criar um novo grupo. Aí veio os 3 domínios. As bactérias, né, que são os procariontes, o mais comum que nós vemos nos ambientes com bastante facilidade. Já as arqueias não é tão comum de se ver, elas vivem em ambientes bem extremos, né? Comentei com vocês já, mas elas vivem em ambientes muito ácidos, muito quentes. Então por isso que foi necessário fazer uma divisão. E tem as eucárias, que são os eucariontes, que é entre os fungos, as plantas, protozoário e os animais. Então a árvore filogenética está em constante transformação, ela não está definida. Aqui pode ser que essa árvore aqui ela apresente uma diferença futuramente. É só surgir novos vestígios, novos estudos sobre relação de parentesco para ela estar em constante transformação. E quem começou com tudo isso foi o Charles Darwin, que é um biólogo, naturalista, um geólogo que viveu no século XIX. Esse aqui é um esboço do primeiro cladograma, um esboço real mesmo, uma foto real, dele mostrando que tinha um ser muito antigo aqui, que
com a transformação genética, eles foram se diferenciando. Assim, Charles Darwin elaborou a teoria da evolução, da seleção natural, a partir da observação de seres com parentesco, com características semelhantes. Então foi ele que surgiu com essa nova teoria da evolução. E aqui mostra a árvore da vida, mostrando que todos os seres têm alguma semelhança entre eles. Todos vieram de uma origem comum, mas com o passar do tempo eles foram se diferenciando até surgir a grande biodiversidade que existe hoje no planeta. Eu vou disponibilizar uma atividade para vocês lá no nosso Google Sala de Aula. Dúvidas, perguntas pelo nosso grupo no WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser em particular, fique à vontade para entrar em contato comigo, ou pelo próprio